Uma menina maltratada por todas à sua volta, uma mãe maníaca e louca, colegas que a desprezam e menosprezam, pessoas que tratam ela como um ser inferior e sem digno de valor. No entanto, essa menina guarda um segredo. Existem poderes que ela tem que podem se revelar muito perigosos. Isso é o que nós veremos no grande clássico de terror, Carrie a Estranha. Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Alexandre Cardoso Costa e estamos no Justiça Literária, canal que trabalha com a justiça e a literatura. E hoje, clima de Halloween, vou trazer uma análise de um livro um pouquinho distante do que normalmente eu procuro fazer, mas que nós podemos questionar se a justiça foi feita. É um clássico do terror, foi o primeiro livro publicado do mestre Stephen King. Ele tinha escrito este livro, tinha jogado fora, mas a sua esposa recolheu e viu o potencial e se tornou um sucesso explosivo. 3 adaptações para o cinema, está em produção e está para ser lançada uma série sobre Carrie White. É uma história clássica. Neste vídeo eu vou fazer uma análise primeiro sem spoiler e depois vai aparecer aqui embaixo onde você pode parar, porque dali para frente eu farei uma análise com spoiler, porque é muito interessante algumas coisas que a gente pode discutir no vídeo de hoje. Bom, falar do mestre Stephen King aqui é chovendo molhado, um autor muito prolífico, de muitos sucessos, muitas obras, muitos deles adaptados para o cinema. Então, Stephen King é, sim, querendo ou não, ele é, de certa forma, uma pessoa, um escritor relevante. Ainda que muitos critiquem, dizendo que atualmente, a sua fase atual, não é mais aquele terror antigo dos anos 80. Ele continua produzindo, ele tem livros de diversas coisas, são livros de terror, são livros policiais, novelas premiadas, ou seja, são inúmeras adaptações. É chovendo molhado falar aqui de Stephen King. E eu quero falar um pouquinho de Carrie, porque eu quero questionar aqui, será que a justiça foi feita em Carrie White? Nós temos Carrie, uma adolescente tímida, que ela não tem convivência com seu pai, ela mora apenas com a sua mãe. A sua mãe, ela é uma fanática religiosa, mas ela tem uma distorção da realidade religiosa de um aspecto muito doentio. Ela utiliza a Bíblia, utiliza os dogmas cristãos, e aqui, como evangélico, eu posso dizer 100% errado, 100% distorcidos, de uma forma extremamente louca. Ela é muito louca, né? Ignorante, a palavra é essa, ignorante, realmente, a Margaret White, ela engravidou por acaso e nem sabia que estava grávida, ela achava que tinha um outro problema e deu à luz a Carrie, a nossa Carrieta, né? Carrieta, quase carreta, Carrieta White. Possivelmente a mãe de Carrie, Margaret White, também não sabia explicar as coisas que acontecem com Carrie. Enfim, Carrie, ela se veste de forma estranha, ela é chamada de a estranha porque ela usa roupas que a mãe dela obriga ela a usar para esconder os seus seios, né? Que ela chama de almofadinhas sujas. Podia pelo menos ser almofadinhas, mas tem que dizer que é almofadinhas sujas. Ou seja, aqui a mãe, a Margaret White, ela tem uma repressão sexual muito forte e ela utiliza da religião, das regras, para fugir dos desejos, né? Então aqui Freud explica. Carrie é uma menina que é oprimida pela mãe, ela só tem a mãe, a única pessoa da vida dela, porque na escola ninguém fala com ela não tem amigos. Pelo contrário, as pessoas a menosprezam, a desprezam. Ninguém olha para Carrie e diz, nossa, que pessoa legal. Nós temos uma menina extremamente sozinha. Iniciamos o livro e também os filmes, a primeira grande cena acontece com Carrie no chuveiro, onde ela tomando um banho após uma aula de educação física. Carrie, com 16 anos, nunca tinha ido a um ginecologista e nem sabia o que era uma menstruação. E ela, então, com 16 anos, tardiamente, no chuveiro, começa a menstruar pela primeira vez.
E essa menina entra em desespero, ela começa a gritar, a chorar, a pedir socorro. E ali no vestiário estamos com diversas meninas, e aqui se destaca a Chris Hardesty, né? Que é a grande, vamos dizer assim, vilã, vamos botar assim, porque elas começam a fazer bullying, menstruou e tratar ela mal. E Carrie está desesperada, colocando a mão no sangue, estendendo a mão, pedindo socorro, achando que vai morrer. E todo mundo estranha, porque apesar de serem um livro dos anos 70, ela já devia saber com 16 anos o que era a menstruação. A professora acaba socorrendo ela, levando ela para o diretor e dispensando ela para casa. Carrie é descrita como uma moça um pouco acima do peso, com espinhas. Ela era conhecida num ano como pudim de banha, no outro como cara atropelada, sempre com cheiro de suor. Colocava um creme de amendoim no cabelo, né, dela, pernas eram esticadas nos corredores da escola para ela cair e tropeçar. Livros eram derrubados na mesa. Havia cartões postais obscenos enfiados na bolsa de Carrie. Carrie, às vezes, se ajoelhava num piquenique da igreja para orar, meio sem jeito, porque a mãe dela obrigava ela a orar de joelhos quando fosse comer. E aí a sua saia quadriculada velha se abria com um zíper com o som de um peido alto. Ela usava meia calça sempre desfiada. Ela não tinha ninguém que amasse ela do jeito saudável. A sua própria mãe a maltratava. Muitas vezes a sua mãe extremamente rígida, quando Carrie desobedecia, ela era colocada e trancada numa salinha, num quarto onde ela tinha que orar, rezar, por horas, e muitas vezes ela ficava lá dentro com fome, com sede, ela fazia xixi, cocô nesse quartinho. Inclusive essa situação que está no livro me lembrou de um crime que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, onde a mãe fazia isso com o filho dela. Ela deixava o menino trancado num armário, ele fazia xixi, cocô e acabou cometendo um homicídio contra esse menino. Ou seja, Carrie, ela vivia uma vida de constante desvalorização, injustiças contra ela, porque ela não fazia mal para ninguém. Claro que ela não era a menina mais destacada, a menina mais bonita, a menina que era descolada, ela usava roupas, ela era um pouquinho acima do peso. Inclusive todos os filmes, todas as adaptações erraram nisso, né? Porque sempre a Carrie é magra em todos os filmes, né? Mas sendo que o livro coloca que ela seria até um poço de banha, né? A professora viu ela como um poço de banha, então ela era meio gordinha, um pouquinho acima do peso, com espinhas também. Nenhuma das adaptações pegaram isso. Inclusive, a terceira adaptação, a mais recente do filme de Carrie, colocaram uma menina loira de olhos azuis. Não tem sentido, né? A menina loira de olhos azuis não faz nenhum sentido, porque Carrie não era a mais bonita, é uma menina loira de olho azul. Querendo ou não, normalmente sempre é uma menina bonita. Normalmente, tá? Eu não posso dizer que é sempre. Na verdade, eu tenho um conceito assim, que não existe mulher feia, existe mulher mal arrumada, né? Nessa situação do banheiro, há alguns acontecimentos estranhos que rodeiam a vida de Carrie, que as pessoas vão notando, mas não notando. Sabe quando uma coisa estranha acontece? Então, Carrie, nesse dia que ela tá no vestiário, que ela se desespera, as luzes queimam. Quando ela é levada para ser atendida pelo diretor da escola, o diretor da escola fica errando o nome dela, chamando ela de Cassie, e ela, um momento, ela se irrita e aí as coisas voam também. E também isso acontece na vida dela. Teve algumas situações na casa onde choveram pedras quando ela era pequena. Sempre esses mistérios rodeando a vida de Carrie. Chega para conversar com a mãe dela sobre essa situação, dizendo: mãe, por que a senhora não me falou? Eu fiquei, né, meu Deus, a senhora nunca me explicou nada sobre isso, né? Eu acho que devia também ter aprendido na escola. Eu fico pensando o que estudava na escola. Não estudou ciências, né? Não sabe como é a reprodução humana. Enfim, a mãe dela fica chocada agora no fanatismo dela, dizendo assim: agora você possui o sangue, os homens sentem cheiro do sangue, a imundícia do sangue. Só que o sangue, ele é um personagem no livro de Carrie. Ele é um personagem do início ao fim. O sangue da menstruação, como as coisas que vão acontecer depois, e o final, que há sangue
muito, e inclusive o finalzinho também há uma situação de sangue. Então o sangue aqui, ele é um personagem muito relevante. E tem essa discussão, a mãe dela tranca ela no armário. With her crazy mother. Há um confronto, Carrie fala um palavrão, ela começa a ter essa revolta dentro dela, porque querendo ou não, toda essa dor, toda essa tristeza, toda essa angústia que está sendo reprimida dentro dela, está se manifestando de outras formas, justamente nessas situações de objetos se mexerem, de coisas acontecerem, inclusive com a vinda da puberdade, vamos dizer assim, a vinda mais plena da puberdade, com a menstruação, começa que esse poder de Carrie, esses fenômenos começam a se manifestar mais intensamente. Depois dessa situação, que foi o gatilho de humilhação para Carrie, dentro da escola, a senhorita Desjardins, né, que seria o jardim que não é Desjardins, a senhora Desjardins, professora de educação física, durona, promete uma punição para as meninas. Aqui duas meninas que se destacam. Nós temos Sue Snow, que a gente vai falar bastante dessa personagem, e a Chris Harbinson. E a Chris é filha de um pai advogado, um pai mimada, riquinha, né, uma loira, bonita, de olhos azuis. E a senhorita Desjardins começa agora a pegar pesado nos treinos depois da aula. Nos Estados Unidos, os alunos normalmente começam a estudar às 9 da manhã e vão até às 3 da tarde. Das 3 da tarde até às 5, 6 horas, eles têm outras atividades, como esportes, enfim, clubes de cultura. E aí ela diz assim, vocês agora vão ficar, depois da aula, fazendo vários exercícios. As meninas se sujeitam porque há ameaça de que elas não participem do baile de formatura. Sue namora Tommy, o rapaz mais bonito, é a menina que é para ser a mais popular da escola. Tommy é o menino mais bonito, mais popular da escola. E nós temos aqui a amiga dela, Chris Harrison, que namora um cara repugnante, que é o Billy, totalmente sem noção. Então o Billy é um cara desprezível, um cara que é uma má companhia, mas Chris quer ele, né? Então estamos às vésperas do baile e ela diz, se vocês querem ir para o baile, vocês vão fazer os exercícios. Ou então, se vocês não fizerem, porque o que vocês fizeram com a Carrie é totalmente desprezível, se vocês não fizerem, vocês não irão para o baile. Chris faz e tal, mas para não se sentir por baixo, ela afronta a senhorita Desjardins, dizendo que não vai fazer os exercícios. Acaba então que ela não vai para o baile. E aí a Carrie usa o seu pai para tentar manipular a situação, mas não dá para ela. E ela fica com um ódio mortal de Carrie, com um ódio mortal, achando que Carrie é a culpada dela perder o baile, que seria o sonho. E Sue também começa a entender e fez algo errado. Ela começa a ver assim que ela fez algo errado. O Chris não vai para o baile. Chris acaba aqui meio que confrontando Sue, dizendo que ela é uma hipócrita, que apesar de estar arrependida da situação do que fez, ela vai para o baile. Sue acaba entendendo que realmente ela está sendo hipócrita, que ela agiu de má fé, e ela decide fazer algo bom por Carrie. Aqui realmente o desejo de Sue é fazer algo bom. E ela pede então para o seu namorado, que está totalmente apaixonado por ela, para o baile com a Carrie, o cara mais popular da escola, ir para o baile com Carrie. Tommy fica naquele embate, né? Mas sabe como as mulheres podem ser persuasivas quando elas querem. Então, Tommy, mesmo contrariado, achando que não tem chance, dizendo que Carrie não vai dizer que quer ir para o baile com ele, a Carrie convida ela para ir para o baile e, surpreendentemente, ela aceita. É meio que ainda com medo e tal, mas ela acaba aceitando. Porque realmente Carrie, ela é uma menina de 16 anos que não tem carinho de ninguém. E o primeiro ato de bondade de convidá-la para o baile foi algo de aceitação. Ela quer ser aceita. Quem não quer, né? Enquanto a história está acontecendo, há diversos relatos de reportagens de uma tragédia que aconteceu na cidade,
onde houve muitos mortos, ou seja, vai se criando um clima de que algo grande vai acontecer. E há um embate quando Carrie diz para a mãe dela que ela vai para o baile. A mãe dela não aceita, não tal, e aqui Carrie começa a liberar os seus poderes telecinéticos. Começa a se impor contra a mãe, usando poderes. A mãe tenta manipular ela, tenta fazer coisas com ela, ela se defende utilizando os seus poderes, ou seja, impedindo a mãe de fazer coisas nela, como ela fez anteriormente, de dar um tapa na cara, de colocar ela na casinha ali, no esconderijo, no quartinho, onde ela tem que ficar de pé, orando por horas. E ela acaba usando os seus poderes para se defender. Não! E se impor. E a mãe dela diz que ela é uma bruxa, que ela é amaldiçoada, que ela devia ter matado ela quando ela veio, que ela foi fraca. Ou seja, a mãe dela é uma pessoa louca, né? Totalmente sem noção. E, infelizmente, né, apesar de ser a mãe, de ter um carinho, há uma distorção total na cabeça da Margaret White. E nós temos uma surpresa aqui, que Carrie sabe costurar. E ela acaba correndo atrás de tecido e tal, e consegue fazer um vestido ela mesma e ficar muito bonita. Chris sabe que acaba descobrindo que Carrie vai para o baile com Tommy, e ela tem a ideia brilhante de fazer uma peça, ou seja, humilhar Carrie de novo, porque Carrie é a culpada dela não ir para o baile, e Billy também é muito louco, pensa, vamos fazer algo louco. E eles têm a brilhante ideia de matar porcos e pegar o sangue dos porcos numa fazenda e no momento, e trabalhar para que Carrie seja eleita a rainha do baile, no momento certo, eles puxem aquele balde cheio de sangue para cima de Carrie. Ou seja, que ideia de jirico, né? É impressionante. E Billy é tão fora, é tão louco, que ele, inclusive no livro ele fala que ele poderia jogar até mesmo na Chris. Ele é muito louco, né? Enfim, eles têm essa ideia, o plano vai se executando e as coisas vão rolando, e aí nós temos o grande dia do baile. O autor, Stephen King, retoma o tema de telecinese num livro mais atual dele, que é esse aqui, O Instituto. E, inclusive, alguns trechos onde Carrie pensa, alguns pensamentos, eles estão no início do livro aqui, que ele é a referência bíblica de Sansão. Então, no livro O Instituto, o Stephen King retoma o tema da telecinese. Esse livro é fantástico, mas hoje nós não vamos falar dele, mas ele tem aquela passagem onde Sansão tinha perdido suas forças, e ele pediu para Deus mais uma vez, pela última vez, que ele voltasse a ter suas forças, e aí ele derrubou onde estavam muitos filisteus, que hoje seriam o pessoal ali de Gaza, né? E que eu morra com os filisteus, e ele usou toda a sua força e desabou, e as pessoas e eles matou. Essa referência de Juízes, capítulo 16, de Sansão, também é utilizada pelo autor no livro de Carrie. Então, esse livro ele retoma o tema da telecinese de um âmbito bem diferente, claro, mas também muito trágico, mas realmente bem legal. Para você que curte Stranger Things, como eu amo Stranger Things, né? Estamos aí em véspera de ser lançado a última temporada. Esse livro aqui você vai curtir muito, e Carrie também. É bem semelhante, e inclusive veio de inspiração para Stranger Things. Eles disseram, os irmãos Duffer, que eles utilizaram referências de It, a Coisa, e também de Carrie, possivelmente do Instituto. Acho até que não, porque o Instituto foi escrito durante já o tempo de Stranger Things, e ele retoma aqui. Então você deve imaginar que o desfecho é o grande baile. Realmente, o livro ele se divide em 3, que é o esporte sangrento, quando ela começa a sangrar, a noite do baile, e o capítulo 3, escombros. Então, o baile ele é o meio, dali para frente nós temos os escombros. Olha, gente, é uma história muito conhecida. Eu acredito que dificilmente você já não tenha tido contato com o filme, com as adaptações, agora vai ter a série. Mas eu vou fazer, você que não quer spoiler, então você vai parar agora, porque a partir de agora a escolha é sua, a responsabilidade é sua se você quer ver spoilers, ok? Tá avisado? Então, a partir de agora, nós vamos começar a contar o desfecho final, e aí por isso que quero analisar com vocês se houve justiça no livro de Carrie. Carrie, então,
é levada por Tommy no baile, ela está muito bonita, diferente, é um choque. Quando ela chega no baile, as pessoas olham e pela primeira vez elas veem Carrie tirada, vamos dizer assim, despida daquele peso que a sua mãe colocou. Inclusive, a mãe dela, quando ela vai fazer o vestido dela é rosa, a mãe dela diz assim, vermelho. Eu podia imaginar, cor do sangue, né? Eu falei que o sangue é um personagem muito... E ela diz, não, mãe, isso aqui é um rosa, né? E aí ela aparece os seios dela, um livro, um vestido, aparece os seios de Carrie, no sentido de que eles ficam com o vestido, e a mãe dela diz assim, olha, dá para ver as suas almofadinhas sujas. E Carrie diz, olha, são seios, mamãe, são seios, toda a senhora tem, toda mulher tem. Aí, ó, isso aí é a realidade, né? Chamando a mãe para a realidade, tirando ela da sua cegueira fanática e extremamente fora da realidade de Margaret. E ela está com uma rosa, uma flor que vai para o baile, ou seja, ela está muito bonita. Eu acredito que os filmes, todos eles, adaptaram bem essa situação de Carrie fazendo um vestido e indo para o baile. Tanto o primeiro, como o segundo, quanto o terceiro. Realmente é um momento onde ela chega e as pessoas veem Carrie como Carrie é. Uma menina bonita, inclusive, um pouquinho cheinha, porque nos filmes ela é bem magra, surpreendentemente, mas inclusive no terceiro filme ela é loira de olhos azuis, mas ali elas veem Carrie e acabam que dizem, nossa, as colegas dizem, nossa, Carrie, que vestido mais lindo e tal, onde você comprou? E Carrie, não fui eu que fiz. E Carrie tá vencendo seus medos, ela tem muito medo de que alguma coisa aconteça, de que ela se dê mal, que as pessoas riam dela, tanto que a mãe dela diz, eles vão rir de você, Carrie. E Carrie tenta se livrar desse fantasma da sua mãe, colocando que não, tudo bem, vai dar certo. E aqui nós temos o auge assim da felicidade de Carrie. Carrie realmente ela é eleita a rainha do baile e ela está num momento de plenitude. She'll be voted Queen of the Prom. For Carrie, it will be a dream come true. For everyone, moment in the sun. O rei e a rainha do baile de formatura! E aqui é muito legal, eu quero destacar uns trechos que são muito legais. Aí vendo toda a situação do baile, toda a decoração, diz assim, ela soube de forma repentina e tranquila que aquele momento estaria sempre com ela, ao alcance da mão na memória. Ela duvidava que todos eles sentissem, pois tinham visto o mundo, mas até George ficou em silêncio um minuto enquanto ela olhava, e a cena, o cheiro, o som da banda tocando, o tema de cinema levemente reconhecível, ficaram gravados para sempre dentro dela. E ela ficou em paz. Que fantástico isso aqui. E aqui um trecho muito destacado, diz assim, sua alma conheceu um momento de calma, como se estivesse sido desamassada e esticada como um ferro de passar roupa. George aqui é o melhor amigo de Tommy. E esse momento aqui é um momento de deslumbre, de fantasia, de alegria. Carrie, pela primeira vez na sua vida, está sendo valorizada, né? Está se sentindo uma pessoa que as pessoas respeitam. Então, com a ajuda de Tommy e de Sue, que elas acabaram mostrando e ajudando Carrie a se impor contra os abusos psicológicos da mãe e se colocando como uma pessoa digna de respeito, amor e consideração. Esse trecho aqui ele é lindo, ele é fantástico. Nesse meio tempo, nós temos um dia antes, Billy e Chris, a sua gangue, foram até o local, planejaram de colocar o balde lá com o sangue e deixaram lá o sangue. Ele estava resfriado, sangue de porco. Eles foram até uma fazenda, mataram os porcos. Olha o trabalho para pregar uma peça, gente. Podia ser uma tinta, né? Pegar sangue de porco, porque o sangue é um personagem, né? E então, nesse momento, eles colocam lá, um dia antes, eles armam a armadilha, vamos dizer assim, para o momento onde Carrie estaria como a rainha do baile e eles iriam puxar e derramar este sangue. Billy ainda diz que a partir do momento que eles puxarem, eles vão fugir, eles não vão ficar para ficar olhando, porque seria um crime, o que eles vão fazer de fato é um crime, né? E
ele não se responsabiliza. Vai ser a Chris que vai ter que puxar a corda, Chris que vai ter que fazer o trabalho de executar a peça. Por dia do baile, a Chris, a sua rede de influência, e acaba que elas manipulam a eleição para que Carrie seja eleita, Tommy e Carrie sejam eleitos rei e rainha do baile. E esse é o momento onde é o auge da alegria de Carrie. Carrie está se sentindo amada, valorizada, as pessoas aplaudindo, ela recebendo tudo o que ela nunca recebeu. Interessante isso aqui, né? Tem muita coisa legal. E nesse auge, nesse momento, de fato, a Chris hesita naquele primeiro momento de puxar ou não a corda, mas ela acaba por puxar e derrubar aquele sangue caindo na vida de Carrie. O balde ainda cai e acerta Tommy, que desmaia, e Carrie ela entra num choque. Ela realmente pensa, gente, que situação, uma coisa assim, qualquer pessoa se sentiria humilhado. Pensa você, alguém jogar sangue de porco em cima de você num palco, na frente de todos os colegas adolescentes. Sabemos o quanto adolescentes têm esse problema com a questão da vergonha, do medo, da humilhação, e colegas. No colégio sempre existe aquela situação de medo. Carrie, no primeiro momento, ela fica sem reação, ela sai daquele lugar correndo, mas depois ela volta totalmente transtornada. Inclusive tem no livro uma gíria que acaba surgindo, que é bancar a Carrie, causar violência ou destruição, caos, confusão, executar um incêndio proposital. Então Carrie começa a usar os seus poderes telecinéticos e fecha as portas do ginásio onde está ocorrendo o baile, machucando pessoas, empurrando as pessoas contra as portas. Ela está totalmente transtornada, tomada de um sentimento de raiva, de violência, de sentimento de vingança, de que agora eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Ela parou no degrau inferior e olhou o bando de pessoas andando na direção do centro. Animais. E aí pensamento, que queimassem então, que as ruas ficassem tomadas do cheiro do sacrifício delas, que aquele lugar fosse chamado de Raca, Icabode, absinto, o lugar dos tolos, sem a glória de Deus. Isso aqui são todas referências bíblicas. Raca foi quando Jesus disse que você não pode olhar para alguém e dizer Raca, né? Que ele seria real do juízo eterno. Icabode foi quando foi roubada a Arca da Aliança de Israel, e aqui quer dizer que foi-se a glória de Deus. E absinto no Apocalipse, quando haverá o castigo. E ela começa a utilizar os seus poderes para usar a energia elétrica e os sprinters, é assim que se fala, os sprinters de água, e causar choque. E nós temos aqui pessoas morrendo, eletrocutadas, começa um incêndio, ela começa a liberar o seu poder de uma forma, a raiva e o ódio e o sentimento de vingança é tão grande, tudo aquilo que está reprimido ali é tanta coisa que ela começa a usar a telecinética dela para jogar para fora, para colocar para fora esse sentimento, esses anos de raiva, esses anos de humilhação. Ela começa então a provocar incêndio na cidade, com postos de combustível explodindo, fios elétricos caindo, ou seja, é um apocalipse na cidade. Ela começa a caminhar em direção à sua casa, também determinada a acabar também com a sua mãe. Ou seja, o ódio, a sua injustiça é tão grande aqui que ela espalha esse ódio, essa situação, e ela vai destruindo a cidade inteira. Toda a cidade é tomada de caos e destruição. Sue, de longe, observa o que começa a ver que tem algo errado, e ela vai até aquele local, e ela sabe dentro dela, que é interessante a dinâmica entre Sue e Carrie, porque Sue começa a ter informações da própria Carrie. Ela sente Carrie dentro dela. Carrie acaba falando com Sue de forma telepática. Então Sue vai em direção ao que está acontecendo, Tommy acaba morrendo, né? E muitas pessoas morrem no incêndio.
E não só ali, na cidade inteira. Toda a cidade é tomada por caos, destruição. Ela destrói os hidrantes para que não haja água, para que não consigam apagar os incêndios pegam em bombas de combustível e vai se espalhando o fogo pela cidade, ela vai caminhando e no seu caminho há destruição. Então a sua casa de pés descalços, a Sue vai em direção, procurar investigar o que está acontecendo e ela vai de Carrie. Chris, então, vê o que está acontecendo, Billy também vê que está explodindo a cidade inteira, pegando fogo. Eles decidem voltar. Carrie está indo em direção à sua casa, tendo um confronto com a sua... ter um momento de confronto e consolo com a sua mãe, e quando ela chega, ela está totalmente distorcida, totalmente desfigurada, e a sua mãe, nesse meio tempo, tem a ideia de matar Carrie e está com uma faca preparada para matar Carrie. Nesse confronto final, Margaret começa a falar como aconteceu o envolvimento sexual dela com o pai de Carrie, uma forma desprezível, arrogante, totalmente distorcida, ela dizendo que gostou, mas que era o pecado, que o pecado nunca morre, e ela está com a faca preparada para matar Carrie, que Carrie seria o fruto do pecado, na cabeça louca da Margaret White. Inclusive, aqui há um diálogo muito interessante, né? Ela falando com quando ela teve envolvimento sexual com o pai de Carrie, ela diz assim: vejo isso agora, quando a dor começou, ou seja, quando a dor começou, a dor do parto, ela nem sabia que estava grávida. Eu fui pegar a faca, essa faca, ela mostrou a faca, e esperei você chegar para eu fazer o meu sacrifício. Mas eu fui fraca e retrocedi. Eu peguei a faca na mão de novo quando você tinha 3 anos, mas recuei de novo, e agora o diabo voltou para casa. Ela levantou a faca e seus olhos grudaram hipnotizados na curva cintilante da lâmina que Margaret, mãe de Carrie. Carrie deu um passo lento e desajeitado à frente. Eu vim te matar, mamãe. E você estava aqui, esperando para me matar. Não está certo, mamãe, não está. E aí a mamãe diz assim, vamos orar. Carrie ainda dizendo que veio para matar, mas pedindo ajuda para a mãe dela. Ela diz, vamos orar. Então ela está chorando, né, dizendo, todos riram dela. Até a cena de a Carrie caindo de mãos para cima, pedindo em forma de súplica para a mãe dela ajudar ela. E a mãe dela não vai ajudar, né? Infelizmente. E quando a mãe dela vai matar Carrie, ali onde ela recua e a faca acerta no braço de Carrie, e Carrie mata a sua mãe. Ela tomando o papel de anjo flamejante, a espada de Deus, e ela parte em direção para acabar com um bar onde era frequentado pelos jovens, enfim, um bar que as pessoas bebiam, e ela parte para lá. Depois desse momento, Chris e Billy acabam se encontrando, e aqui é interessante, tem um confronto então com Chris e Billy, que decidem ir para cima dela. Eles veem que é Carrie, eles também sentem que Carrie está causando esse caos todo, e à medida que eles vão se aproximando de Carrie, eles vão sentindo a presença dela, como se a presença dela emanasse ondas de pensamento. Os pneus do Chevrolet cantaram no asfalto e o carro pulou para frente como um animal assassino, velho e terrível. A figura foi crescendo pelo para-brisa e com isso a presença ficou mais alta. Carrie, 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 e mais alto. Carrie, Carrie, como um rádio sendo aumentado para o volume máximo. O tempo pareceu se fechar em volta deles em uma moldura, e por um momento eles ficaram paralisados, em movimento. Carrie como os cachorros, Carrie como os malditos cachorros, Carrie Bruce como eu quero que Carrie fosse Carrie, você e Chris. Carrie, Jesus, não matar ela. Carrie, não queria matar ela. Carrie, Billy, eu não quero ver. E a própria Carrie, então pedal do acelerador, estou vendo a roda, ah meu Deus, meu coração, e Billy de repente sentiu um corpo trair, ganhar vida, escorregar nas mãos. O Chevy girou num semicírculo fumegante, os escapamentos sacudindo. De repente, a parede de madeira do Cavalier era num bar, né? Estava aumentando, e isto é, eles bateram na parede a 65, ainda acelerando, e a madeira jorrou numa detonação tingida de neon. Billy foi jogado para frente e a coluna do volante o empalou, ou seja, ele foi assassinado aqui pelo carro. Chris foi jogado no painel. O terceiro filme mostra bem essa cena de Chris sendo jogado no painel. O tanque de gás se rompeu e o combustível começou a formar uma poça na traseira do carro.
parte de um tubo de escapamento caiu nele e o combustível pegou fogo. Carrie estava deitado de lado, os olhos fechados, ofegando pesadamente. Seu peito parecia pegar fogo. E aqui, Chris morreu queimada. Carrie esmagou eles no próprio carro. Eles foram tentar matar Carrie e não deu, né? Carrie simplesmente acabou, né? No terceiro filme, ela carro com eles dentro. E é muito legal os efeitos do terceiro filme, mas assim, a atriz tá fora. Assim. Gente, vamos falar sobre os filmes, né? O filme dos anos 70, a atriz ainda é a melhor de todas. As caretas, apesar da produção, você olha assim, olhar aqueles filmes dos anos 70 com o olhar de hoje, 2025, você vê que é tudo muito simples, muito rudimentar, os efeitos, as coisas. Mas a atriz Sissy Spacek aqui, ela é fantástica, as caretas que ela faz, o olhar dela. A atriz do segundo filme eu não gostei, ela fica parada, como se estivesse fora da casinha, apesar do seu porte físico ser um pouquinho mais semelhante, né, que realmente Carrie é. Nós temos assim, eu não achei que a atriz representou bem, e o terceiro filme nem se fala. O terceiro filme, infelizmente, não tem como, aquela Carrie ali não cola. Apesar de que aqui, sim, no terceiro filme, os efeitos especiais são maravilhosos, nós temos toda a produção, a atriz, sinto muito, a atriz dos anos 70 aqui dá um show de interpretação de Carrie. Após Carrie ter matado o Chris e destruído o bar, ela está atirada no chão e Sue está à sua procura. Ela está sentindo onde Carrie está. E ela acaba indo a Carrie e acaba pegando Carrie, que está quase falecendo. Há todo um comitê de investigação para investigar tudo o que aconteceu. E Sue, ela é acusada de ser uma das mulheres que tinha tramado a peça contra Carrie e, por consequência, causadora de toda a tragédia da cidade. E é interessante que Sue socorre Carrie quando está no seu último momento de vida e elas conversam telepaticamente. E acaba que Carrie morre nos braços de Sue. Nesse momento de morte, a Carrie compartilha todos os seus sentimentos, impressões e pensamentos com Sue. Sue estava desconfiada de estar grávida, ela estava com a menstruação atrasada, e nesse momento, depois de receber toda essa carga de emoções, acaba que ela menstrua. De novo, o sangue sendo o personagem, né? Pode ter sido que ela tenha perdido o bebê diante daquele impacto, diante daquela situação que aconteceu. E que aqui no final a gente chega até o final para falar sobre a justiça. Será que a justiça que foi feita, Carrie foi realmente alguém que, inclusive nos últimos momentos, ela pede pela mãe, ela tem esse desespero, ela acaba assumindo esse papel de anjo destruidor, como espada do Senhor, como querendo agradar a sua mãe, que foi a única pessoa que, de certa forma, deu um pouco de atenção e de amor, mesmo cheio de coisas erradas. E Sue, será que Sue realmente foi a personagem aqui porque ela perdeu tudo, perdeu seus amigos, perdeu um namorado e, quem sabe, o pai do bebê, que ela perdeu o bebê, e ela foi o único personagem que aqui, será que ela foi redimida porque ela se arrependeu? Carrie morreu juntamente com toda a destruição que ela causou, com todo o ódio que ela viveu, mas ela matou pessoas inocentes, pessoas que estavam naquela cidade que não tinham nenhuma situação com bullying dela, e aqui a gente fica pensando naqueles rapazes, que nos Estados Unidos acontece muito isso, por causa do acesso fácil às armas, e também pela pressão forte que existe de humilhação, de bullying. Aqui tu fica pensando naquelas pessoas que pegam em armas e vão para sua escola para matar todos que vêm na frente, dar uma de Carrie, tentando fazer justiça com as próprias mãos. Então, será que aqui a justiça foi feita? Nós podemos dizer que a justiça que Carrie acabou fazendo foi a verdadeira justiça? Podemos dizer aqui que todos receberam o que mereceram? Será que a Sue foi a única personagem que realmente recebeu a sua justiça, que teve o seu arco de redenção? Então isso é uma polêmica que eu queria trazer para vocês, o tema que está hoje, e quero que vocês depois falem aí nos comentários se que a justiça foi feita. Se você quiser adquirir este livro, adquira pelo link aí abaixo, que você vai estar ajudando o nosso canal a crescer. Não deixa de dar o seu like, o seu gostei e inscreva-se no canal, porque aqui você vai estar sempre vendo vídeos que tem a ver com justiça, tem a ver com a realidade das pessoas e tem a ver com a literatura. Um grande abraço para você que ficou até o final do vídeo e tchau!